Agora a gente vai acompanhar, gente, uma reportagem do Danilo Teles, da Rádio Metropolitana, a inauguração da nova sede dos cartórios eleitorais de Piracicaba. Ano eleitoral, os cartórios eleitorais também, né, se renovam, fazem aí as atualizações que todo ano tem. E aqui em Piracicaba, esse ano teremos uma nova sede. Vamos ver. Aqui é uma grande vitória, né, dos cartórios eleitorais de Piracicaba. Nós atendemos 4 municípios, que são Piracicaba, Rio das Pedras, Saltinho e Charqueada. E pela primeira vez na história da Justiça Eleitoral de Piracicaba, as urnas eletrônicas estão no mesmo prédio do administrativo. Então isso vai facilitar demais o nosso trabalho. Antes a gente precisava ficar se deslocando de um prédio para outro. Então vai facilitar muito tudo aqui no prédio novo. Esse prédio é alugado, é um projeto do Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo de assumir os cartórios do interior. Então, a partir desse momento, é o Tribunal Eleitoral que custeia as despesas aqui. A nossa mudança foi na semana do dia 13 de junho e a partir do dia 7 de junho nós já estávamos prontos para atender os eleitores e já estamos atendendo. É que a inauguração oficial foi hoje com a presença do presidente. O prédio aqui é mais moderno, tem acessibilidade, é mais fácil para o eleitor? Sim, muito mais fácil para o eleitor, porque pensando que ele está numa das avenidas mais importantes da cidade, que é na Avenida Armando Salles, fazendo esquina com a Gomes Carneiro, pertinho do teatro, né? E além disso, ele é um prédio totalmente acessível. O nosso prédio lá, ele não era acessível, então não tinha banheiro para o público. Tinha, mas era no 2º andar, então não era acessível. A entrada dos cadeirantes tinha que ser pela garagem. Esse aqui é um prédio todo pensado, todo o layout dele foi pensado para que fosse acessível e um prédio muito adequado aos eleitores, com uma facilidade para chegar perto do terminal, localizado no centro de Piracicaba. Então tudo foi muito bem pensado pelo tribunal. É justamente a acessibilidade que motivou a mudança de várias sessões eleitorais, né? Isso, exatamente. Até o tribunal ele tem esse projeto, tem algumas escolas de votação pensando, inclusive na acessibilidade do modo geral, né? Algumas escolas de votação vão deixar de ser locais de votação porque não são acessíveis e aí nós vamos reorganizando esses eleitores. Então é todo um pensamento grande do tribunal nesse sentido. Para esse ano, o senhor espera alguma novidade, expectativa para as eleições em Piracicaba esse ano? Olha, eu tive à frente da Justiça Eleitoral em várias oportunidades em Piracicaba. Tocamos aí várias eleições e nós nunca tivemos uma eleição que tenha sido comprometida por algum comportamento inadequado de quem quer que seja. Então, eu vou repetir aquilo que a gente já disse nas outras eleições. A gente sempre tem uma expectativa de que nós teremos uma eleição muito serena. Claro que os ânimos são exaltados na época da eleição, os partidos, né, se degladiam muitas vezes, mas a gente sempre acredita numa eleição muito pacífica, muito tranquila e muito serena em Piracicaba. E nós sempre tivemos isso, graças a Deus. Nós não temos nenhum fato assim que tenha colocado em dúvida o processo eleitoral, tenha colocado em risco as eleições em Piracicaba. A Justiça Eleitoral, aliás, ela vem se notabilizando pela urgência e pela maneira ágil como ela tem julgado as questões relativas à eleição. Repare que nada tem ficado para depois, né? Os juízes eleitorais aqui também estão sempre muito atentos e acompanhando muito em cima dos acontecimentos, então as ações que entram têm resposta muito rápida e eu acredito que essa vai ser a tônica de toda a eleição. É extremamente importante que os outros órgãos dêem o suporte necessário para a eleição. A eleição não é possível fazer só com os funcionários do cartório eleitoral, né? Haja visto o número de mesários, que é imenso, né? Mas nós temos todo um trabalho de logística que é feito antes das eleições e durante as eleições. Aliás, depois das eleições também, né? Porque você tem deslocamento de urna, você tem fiscalização, você tem o carregamento das urnas, você tem toda uma série de aparatos que devem ser produzidos para que a eleição tenha um transcurso tranquilo, né? Então, eleição, isso é uma verdade, não é possível fazer só com a Justiça Eleitoral. Nós dependemos exclusivamente do trabalho da Justiça Eleitoral em parceria com os demais órgãos e instituições que compõem todo
o ciclo, né, que vai gerar aí esse fruto positivo durante o pleito. Doutor, as denúncias são importantes, né? O Pardal já faz um tempo que funciona. Ele vai ser mais uma ferramenta ali para agilizar as denúncias? Eu acredito que sim. Haja vista que algumas decisões já foram tomadas, né? O doutor Maurício, o doutor Barrichello, que estão à frente do processo aqui, o doutor Dalton também. Eu acredito que todos esses recursos são muito bem-vindos. Fake news já não é uma novidade, porque nós enfrentamos isso desde 2018. O que muito se especula é o mau uso da inteligência artificial. Então, em todos os locais que eu tenho ido, nas reportagens que eu tenho sido entrevistado, eu digo que a inteligência artificial é algo criado pelo ser humano e ela veio para beneficiar aos humanos e não para nos atrapalhar. Então, alguém pode eventualmente fazer um mau uso dela, colocando na boca de alguém algo que ela não disse. Então, nós temos alguns casos isolados. Mas, por exemplo, tivemos eleições agora em a maior democracia do mundo, que foi a Índia. E nós não soubemos de uma interferência direta da inteligência artificial. No México também houve a eleição de uma presidente e tudo transcorreu no normal. Então, para nós, a inteligência artificial será uma novidade, mas os tribunais estão preparados para enfrentar esse desafio. A única novidade a respeito desse assunto é a resolução do TRE, que determina, ou pelo menos traça normas para que as Big Techs possam retirar antecipadamente a divulgação de discurso de ódio, independente de ordem judicial. Isso é uma novidade porque nós não temos lei a respeito. Então usaremos a resolução do TSE. Fake news com relação à segurança das urnas eletrônicas é uma preocupação? Já é um tema muito batido. Mas olha, não há um caso sequer de comprovação de fraude nas urnas. As nossas urnas eletrônicas não têm acesso à internet, então existem várias camadas de segurança, tanto que o código-fonte e o sistema de segurança da urna toda vez é colocada em checagem por hackers. Vem hackers do mundo inteiro tentar entrar na urna para mudar o voto e nunca conseguiram fazer. Então as nossas urnas, posso te dizer que é um orgulho nacional. Não há fraude. O nosso é o único país do mundo que faz a eleição nacional e entrega o resultado horas depois. Essa é a grande vantagem do nosso sistema. Poucas democracias conseguem isso. Vejam nos Estados Unidos, por exemplo, que o resultado sai 15 dias depois. Eu creio que, na verdade, os candidatos vão se mostrar aí responsáveis e conscienciosos de que é um local onde eles têm direito de debater ideias, de expor suas opiniões, mas sem resvalar para o campo de notícias falsas. Pelo menos essa é a minha expectativa, é nisso que eu quero crer que isso vai acontecer. E a Justiça Eleitoral está aí para acompanhar todo o processo, preferencialmente à distância. Se for necessário, se houver alguma irregularidade, a gente vai atuar ao lado da lei, né? Doutora, a agilidade, nós percebemos que esse ano está um pouco mais rápido, inclusive as decisões, né? Isso vai se manter? A ideia nossa é que as decisões sejam tomadas o mais rápido possível, porque o eleitor ele tem direito, e o próprio candidato ou pré-candidato, a saber se o que ele está fazendo está certo ou está errado. E na medida em que a gente posterga, às vezes isso não chega ao conhecimento ou demora muito, não produz o efeito desejado. Então a expectativa é de que isso seja o mais rápido possível. Teve muita mudança de local de votação em Piracicaba. Isso é uma preocupação, doutor? Isso é uma preocupação nossa. Na verdade, ao longo dessa campanha, desse processo eleitoral, a gente tem a ideia de, com o auxílio de vocês, informando os eleitores dessas mudanças. Mas a gente acredita que até lá, com essas informações, esse problema vai ser minimizado. Doutor, a ferramenta Pardal é um importante instrumento para denúncias? Acho que sim. Acho que o cidadão ele tem o eleitor, que é o principal ator dessa eleição, ele tem o direito de participar desse jogo, da eleição, e aí trazer ao nosso conhecimento eventual irregularidade que aos olhos dele esteja acontecendo. Isso eventualmente vai ser submetido à nossa análise e aí conferida a defesa ao candidato no que tiver eventualmente, no que for por nós, em um primeiro momento, entendido como irregular. É
isso, né, gente? São muitas questões envolvendo aí um ano eleitoral, mas que a gente possa ter, como se diz, né, a festa da democracia, que todo mundo vote consciente, né, e que seja uma eleição tranquila, né, nos nossos municípios, e que a gente possa eleger aí o que o povo preferir, não é mesmo?